Muitas vezes, quando ocorre o aparecimento de sintomas de deficiência nutricional na lavoura, esse sintoma pode não ser devido à falta do nutriente no solo. Alguns fatores podem influenciar a absorção e a interação desses nutrientes com a planta. Por exemplo, a presença de nematóides, o ataque nas raízes por algumas pragas, por exemplo, o percevejo castanho, a ausência de água no sistema, a falta de umidade no solo, tudo isso pode influenciar a planta na obtenção desses nutrientes. Para identificarmos o real problema que está acontecendo na lavoura, a gente não pode só se atentar no sintoma que a gente está observando na parte aérea. A gente precisa observar se está ocorrendo um gradiente de aparecimento, uma simetria nas folhas e também como está a dispersão da área. E além disso, além da gente observar a parte aérea, a gente precisa fazer uma análise do sistema radicular para assim determinar por meio da diagnose qual problema está acontecendo. Quando você observar esse tipo de sintomas na sua área, procure investigar sobre a presença de fitonematóides. Esses fitoparasitas podem causar essa sintomatologia de plantas de porte reduzido e sintomas também de deficiência nutricional. Então, mesmo às vezes esses nutrientes estando presentes no solo, não conseguem ser absorvidos porque esses fitonematóides causam injúrias muito relevantes no sistema radicular dessas plantas. No caso aqui, nós estamos em uma área onde tem a presença do nematóide do cisto da soja, que é um dos principais nematóides que causam problemas nessa cultura. O nematóide cisto da soja, ele tem uma ampla variabilidade genética, então além da espécie Heterodera glycinis, nós temos a distinção de diferentes raças, tem mais de 10 raças descritas. Então uma etapa que é extremamente importante, pensando no manejo desse problema, é a execução muito bem feita de uma amostragem para diagnose. Além do mais, a gente muitas das vezes não tem somente o nematóide cisto nessa área, então é necessário fazer essa diagnose. Pensando no nematóide de cisto, a diagnose a nível de raças é muito importante, pensando principalmente no posicionamento adequado de materiais, de cultivares de soja que serão implantados nessa área, pois a gente tem no mercado dezenas de materiais com diferentes resistência a diferentes raças. A raça 3, raça 6, raça 9, 4, 2, enfim. Por isso, muitas das vezes a gente tem uma dificuldade de manejo ao posicionar um material que a gente chama simplesmente de resistente, mas não exatamente aquela raça que está presente na sua área, né? E é claro, pensando no manejo desse fitonematóide, como de qualquer outro fitonematóide, o mais importante é a associação dos métodos de controle. Precisamos utilizar todas as estratégias de controle disponíveis e aplicáveis na sua área, que incluem certamente a rotação de culturas, a utilização de produtos biológicos, sejam eles fungos, bactérias, a utilização também de produtos químicos e o posicionamento correto desses materiais. Lógico que ainda existe uma gama maior de possibilidades e todas elas devem ser utilizadas porque esses nematóides, uma vez presentes na área, dificilmente eles serão erradicados. Na verdade, o que a gente precisa é passar a conviver um pouco melhor com essa praga, né? Eles danificam o sistema radicular, comprometem a absorção de água e nutrientes. E no caso do nematóide cisto, um detalhe importante é que ele forma uma estrutura de resistência, que é o próprio cisto. O cisto nada mais é do que o corpo da fêmea protegendo uma quantidade de ovos que ela produziu durante o seu ciclo, que pode variar de 200, 400 até 600 ovos por fêmea e que podem ficar viáveis no solo por longos períodos. A literatura traz relatos aí de períodos acima de 8 anos viáveis no solo na ausência de hospedeiros. Então, percebam que, embora não tenha uma ampla gama de hospedeiros, ele vai se multiplicar principalmente na soja, em algumas espécies de feijão e também uma cultura de cobertura que às vezes a gente não posiciona é a crotalária da espécie Ocroleuca. A crotalária Ocroleuca também pode multiplicar o nematóide cisto, mas ele tem essa estrutura de resistência que permite que ele fique viável no solo durante alguns anos, o que dificulta muito o seu manejo. Então, se você tem a suspeita que possa ter nematóides na sua área, não deixe de procurar o engenheiro agrônomo da cooperativa, que irá te auxiliar na amostragem e na
no encaminhamento dessas amostras para um laboratório especializado.